Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou aqui agora para trazer o meu veredito sobre uma das edições que eu, infelizmente, descobri muito tarde. Eu já até gravei um vídeo falando um pouco sobre o trabalho do Luciano Cunha. Luciano Cunha, brasileiro, quadrinista, escritor, né? Escritor, artista, desenhista, tal. Que eu descobri muito tarde, descobri recentemente. Um trabalho sensacional que começou lá em 2008, se eu não me engano, quando ele criou o personagem principal dele, o Doutrinador. Mas antes de tudo, como sempre, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal e, se você chegar no final do vídeo e gostar, deixa o gostei ou não gostei, faz parte da nossa brincadeira, tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos mostrar logo aqui, ó. O Doutrinador, tá ele aqui com essa imagem muito legal, muito criativa, muito legal mesmo, do Doutrinador, nessa edição aqui, que já é uma edição compacta, que é uma edição definitiva, que eles chamam, né, definitiva, com as 3 primeiras edições deles compiladas, ou seja, as 3 primeiras edições juntas. O Doutrinador, do Luciano Cunha, de 2013 a 2018. É essa fase aqui que contém aqui 3 histórias, 3 arcos de história aqui, tá? É um personagem que mantém semelhanças com alguns personagens, não vou dizer nem semelhanças, mas existe um paralelo dele com alguns personagens famosos dos quadrinhos. Logicamente, você vai associar ele muito ao Batman, você vai associar ele muito ao Demolidor da Marvel e principalmente ao Justiceiro, né? Porque ele não deixa de ser um justiceiro, tá? E aqui ele ganhou o nome de Doutrinador, lá fora ele ganhou o nome de Awakener. Seria o despertador, né? O cara que está ali para fazer as pessoas acordarem para a realidade que estão vivendo. E é extremamente atual, extremamente apropriado para o momento em que o Brasil vive, tá? Existe aqui, naturalmente, uma defesa da liberdade de expressão, do direito de você poder combater o crime, combater a corrupção, né? Corrupção que já é epidêmica no Brasil, né? Já não podem chamar de endêmica, ela é epidêmica mesmo, né? É uma coisa muito pesada. Ele foi editado essa edição aqui da Super Prumo. Aliás, a loja que eu aconselho vocês a comprar, porque o preço lá está melhor. É uma loja bem legal, que tem inclusive outros títulos também bem interessantes. Já estive lá. Já falei aqui no nosso canal sobre o outro personagem do Luciano Cunha, que eu também gosto muito, que é o Destro. Tem vídeo no nosso canal, pode procurar que você vai encontrar. O Destro, que já tem 2 volumes. E o Luciano Cunha já anunciou que vem mais do Doutrinador e vem mais do Destro por aí, tá? O Doutrinador ficou muito, mas muito famoso numa época em que o Brasil tomava um rumo diferente, tomava um rumo melhor, né, mais apropriado, nessa fase aqui entre 2013 e 2018. E ele recebeu muito apoio mesmo. Tanto é que o Doutrinador virou um longa-metragem, né, e depois uma série patrocinada pelo Netflix. Você também pode achar o longa-metragem e a série. Agora, eu confesso para vocês que o filme e a série é apenas o filme alongado, tá? Eles incluíram mais cenas, mais alguns detalhes, mas é essencialmente a mesma história do longa-metragem, tá? Aí você tem as 2 opções, ou você vê a série, ou você vê o filme. Os 2 não vai acrescentar muita coisa, não. Agora, o que eu queria dizer para vocês? Porque quando eu soube do Doutrinador, a coisa mais rápida e mais fácil do mundo foi pegar o meu streaming lá e procurar o Doutrinador, e achei e fui assistir, né? A compra das edições, dessa edição aqui e a do Destro, demorou alguns dias para chegar, tal, então sempre tem esse delay, né? O streaming você vai ver e vê na hora. O filme realmente não pode dizer você, me entusiasmou? Não me entusiasmou, até porque a história não é uma história muito simples, uma história muito básica, não tem nenhuma reviravolta, não tem nenhuma surpresa. É basicamente um filme de ação, né?
com uma aventura, aquela coisa toda. Porém, não é um filme que você diz assim, nossa, isso é diferente, é especial. Não. Ele segue aquela rotina dos filmes de um personagem que sofre uma grande injustiça no início, e depois ele se revolta, se torna meio que um pária, e aí começa a combater o crime que, de certa forma, levou ele àquela tragédia, que é a história do Justiceiro, né? Se você for mais longe, é a história do Difícil de Matar, do Charles Bronson, né? Filme clássico lá dos anos 70, que já era isso, né? A família dele é dizimada e daí ele resolve se vingar de todo mundo que provocou aquilo. O Justiceiro também é isso. O Doutrinador no filme, na série, também é isso. Mas nos quadrinhos, aí é que veio a boa surpresa, tá? Nos quadrinhos, a história é bem mais interessante, é completamente diferente, não tem nada a ver com o filme. O roteiro do filme é uma coisa, o roteiro da história é outra. O personagem é o mesmo. Aqui ele assume uma dimensão completamente diferente. É um personagem muito mais misterioso, é um personagem que você ainda não conhece bem as origens dele, conforme você vai lendo esses 3 arcos de história aqui, tá? Você pega algumas coisas, mas você não entende o total. Então, o ideal é que, se você viu o filme, deixa o filme na tua memória lá guardadinho e lê os quadrinhos como se você não tivesse visto o filme, tá? Ou então leia os quadrinhos antes de ver o filme, porque os quadrinhos são realmente muito mais empolgantes, interessantes, tem uma pegada de uma narrativa muito mais adulta, além de elementos que fazem isso aqui ideal para quem tem mais de 16 anos. Não sei se ele tem a restrição aqui, mas se não tem, deveria ter, porque tem violência aqui e a violência ela é mais explícita, tá? Então, não é muito adequado, apesar de que hoje em dia, né, a internet expõe tudo para você com 9 anos, 8 anos, assim que você começa a ver um monte de coisa, né, não muito adequada. Mas, agindo de maneira correta, apropriada, moralmente adequada, eu tenho que dizer que isso aqui é ideal para quem tem pelo menos 16 anos, tá? Agora, é incrivelmente atual, apesar de ser 2013, 2018, não faria a menor diferença você ler em 2025, é a mesma coisa, e provavelmente ainda durante alguns muitos anos, tá? E outra coisa que eu tenho que elogiar também, além do roteiro muito mais adulto, muito mais maduro, de um personagem que resolve sozinho, né, aquele paladino, aquele vigilante, que resolve sozinho mudar o Brasil. A história se passa totalmente no Brasil, localidades conhecidas, geograficamente existentes e tudo mais. Eu tenho que dar um parabéns também ao Luciano Cunha pela arte, porque ele não é só um bom escritor, um bom criador, não. Ele também tem uma arte, assim, espetacular, muito bacana mesmo, e muito adequado à proposta da história, que é uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes você lê umas histórias que parece que não está no mesmo compasso da arte. A arte é uma arte diferente, é uma arte que, vamos supor, a história é mais séria e a arte é meio caricata, então é complicado isso aí, né? Às vezes eu, por exemplo, sinto uma certa dificuldade com alguns mangás que tem aquele traço japonês, né, típico, meio alegre, meio brincalhão, muito caricato, e a história às vezes é extremamente dramática. Então, às vezes eu não sinto uma coesão muito grande entre o estilo de arte japonesa com a história que está sendo contada. Você tem que ter uma certa tolerância. Aqui não, aqui a arte me parece extremamente adequada à proposta da história, que é uma história dramática, uma história séria e com muita ação, com muita aventura, com várias reviravoltas, com vários momentos catárticos, né? Momentos em que você tem uma revelação mais forte e um paralelo muito, muito grande com o Brasil de hoje, tá? Com o Brasil que nós vivemos. Eu não tenho a menor dúvida que eu posso indicar com tranquilidade para vocês essa edição e todas as edições, as 3 separadas também, do Doutrinador, tá bom? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para vocês e até a próxima.